Olá, uma alegria muito grande poder ter esse encontro com você, mais uma vez aqui nesse espaço, no nosso Caminhando Juntos. E nós queremos hoje meditar nas palavras de Hebreus capítulo 13, versículos 7 a 17. O tema do nosso programa é Juntos, naquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Juntos, naquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. É interessante que essa afirmação é feita num contexto em que se fala sobre a observância dos ensinamentos, especialmente daquilo que os nossos guias, que os nossos líderes nos passaram. E dentro desse contexto, o apóstolo faz essa afirmação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. É uma das formas bíblicas de dizer que Jesus Cristo é eterno. Jesus Cristo é eterno. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, significa que Ele é eterno. Nós encontramos outras afirmações a respeito de Jesus que falam da sua eternidade. Por exemplo, no Apocalipse está escrito que Ele é o Alfa e o Ômega, que é justamente a primeira e a última letra do alfabeto grego. E é uma forma, assim, então, metafórica de se referir à eternidade de Jesus. Nós vamos encontrar outras afirmações dizendo que Jesus é aquele que era, que é e que há de ser. Que Jesus é o princípio e Ele é o fim. São expressões que mostram que Jesus Cristo é eterno. Talvez você me pergunte agora, mas como assim eterno? Nós não celebramos o nascimento de Jesus? Nós não lembramos o nascimento de Jesus no Natal? Sim, é verdade. Mas se nós olharmos lá no princípio da Bíblia, Gênesis capítulo 1, onde se relata a criação de todas as coisas, nós vamos encontrar o primeiro versículo bíblico dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E logo em seguida nós vamos ver que Deus disse, haja, Deus disse, haja, Deus disse, haja. Deus ia dando ordens. Deus, pelo poder da sua palavra, pelo poder de um verbo, fazia com que as coisas fossem criadas, com que as coisas existissem. Deus não utilizou matéria-prima, Deus não utilizou ferramentas, Deus não utilizou nenhuma substância. O verbo barar significa ter criado do nada. Mas como assim Deus criou do nada? Qual foi o poder que Deus utilizou para criar todas as coisas? Aí se nós olharmos o Evangelho de João, no capítulo 1, ele vai dizer: no princípio era o verbo. Ou então podemos traduzir também: no princípio era a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus, ele afirma. E aí ele conclui dizendo: nada do que existe foi feito, sem Ele. Ou seja, todas as coisas que existem, que foram criadas pelo poder do verbo, pelo poder da palavra. Sim, mas e esse verbo, o que ele tem a ver com Jesus? O que ele tem a ver com Jesus Cristo? E aí no mesmo capítulo, então, João capítulo 1, no versículo 14, o evangelista diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então João está dizendo assim que esse poder da palavra, esse poder do verbo que Deus utilizou para criar todas as coisas, é o poder do próprio Cristo. É o poder do Filho, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E se nós olharmos lá em Gênesis, quando Deus vai criar o ser humano, há um diálogo, né? E esse diálogo não é com nenhuma criatura. É um diálogo dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
ali a gente percebe que Deus tem mais de uma pessoa. Só que é impossível definir quantas pessoas são. A gente sabe que o verbo foi utilizado na primeira pessoa do plural, façamos. Mas, quando nós olharmos todo o contexto bíblico, especialmente o Novo Testamento, nós vamos perceber que Deus tem 3 pessoas. Embora seja um único Deus, tem 3 pessoas. Mas as 3 pessoas já estavam presentes na criação. As 3 pessoas são igualmente eternas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Por isso, quando o apóstolo diz aqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele faz uma referência a esse fato de Jesus, de Cristo sempre ter existido. O Cristo sempre existiu. E a partir do momento em que ele se tornou carne, cumprindo aquela promessa de Gênesis capítulo 3, ali sim ele recebeu o nome de Jesus, porque o anjo, quando anunciou o nascimento de Jesus, ele deu a ordem que ele seja chamado de Jesus, e tem um motivo, porque ele salvará o povo dos pecados dele. Então o nome Jesus significa Salvador. E Cristo, Christos, o Messias, significa ungido, aquele que foi escolhido, aquele que foi separado para ser enviado para ser o Salvador. Jesus Cristo, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas, ele foi separado para ser o Salvador. Por isso, o Cristo se encarnou no ventre de Maria, se tornou um ser humano. Ele veio a este mundo, se tornou um ser humano para realizar a salvação, conquistar a salvação que nenhum ser humano seria capaz de conquistar. Então vocês percebem que todas as coisas foram criadas pelo poder do Cristo. O pecado entrou no mundo e comprometeu severamente essa criação, porque o pecado não é uma manchinha externa em nós seres humanos. O pecado, ele corrompeu toda a natureza humana e ele corrompeu toda a criação. De tal forma que Romanos 8 nos diz que todo o universo geme desde que o pecado entrou no mundo. E o universo geme assim como uma mulher que está tendo as dores de parto. Portanto, o pecado é algo que comprometeu tremendamente, severamente a humanidade e o universo. Tanto é que no capítulo 3 de Gênesis está descrito a queda em pecado, e no capítulo 4 nós já temos o relato do primeiro assassinato, do primeiro homicídio. Caim mata Abel. E logo nos capítulos seguintes nós já vamos encontrar o relato do dilúvio, onde é descrita toda a maldade do ser humano, ao ponto de Deus ter se arrependido de ter criado o ser humano. Mas Deus decide então, através da arca, salvar Noé e a sua família. Ou seja, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras, 8 pessoas. Então a gente percebe assim o quanto o pecado comprometeu a criação de Deus. O quanto o pecado comprometeu todas as criaturas, especialmente o ser humano. E o quanto o pecado afastou o ser humano de Deus, tornando-o escravo de Satanás, inimigo de Deus, tornando-o mortal e merecedor, inclusive, da condenação eterna. Mas, pelo mesmo Cristo que Deus criou todas as coisas, ele recria. Porque quando Jesus vem, se encarna, quando Cristo vem e se encarna, e cumpre a lei, e morre em nosso lugar, e nos reconcilia com Deus, ele nos recria. Agora que quando nós recebemos a fé em Jesus, nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nós nos tornamos novamente filhos e filhas de Deus e herdeiros da vida eterna pela fé em Jesus. Por isso que, quando aqui no capítulo 13 de Hebreus, depois de ter citado no capítulo 11 uma série de pessoas que foram salvas pela fé, na promessa a respeito do Cristo, começando por Abel e passando por Abraão, Isaac, Jacó, passando por Davi, inclusive por Raabe, que foi aquela prostituta que acolheu os 12 espias na terra prometida, porque ela confiou na promessa.
E citando Sara e várias outras pessoas, homens e mulheres do Antigo, e entrando no Novo Testamento, depois de citar todos esses que foram salvos pela fé, na promessa que Deus havia feito, na promessa de enviar o Cristo, de enviar o Messias, de enviar o Salvador. Aqui no Novo Testamento agora, o autor da carta aos Hebreus diz assim: lembrem-se dos seus primeiros líderes espirituais. É quase para dizer assim, olha no retrovisor e veja como eles viveram. Que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram. E imitem a fé que eles tinham. Veja, então, assim, não apresenta nem Abraão, nem Davi, nem Isaac, ou qualquer outra pessoa do passado como exemplo de boas obras. Até porque por obras ninguém se salva. Mas eles são apresentados como exemplos de fé. E está dizendo aqui, e imitem a fé que eles tinham. E aí, o autor bíblico ele faz questão de já registrar qual deve ser, digamos assim, o alvo, o objeto da nossa fé. Ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Para que a gente não caia na tentação, o importante é ter fé. O importante é crer em alguma coisa. Não, crer em qualquer coisa não resolve nada. Crer em mim, crer em qualquer pessoa, crer em qualquer promessa humana, crer em qualquer promessa falsa, não vai me levar a lugar nenhum, a não ser ao abismo, à condenação. A fé precisa estar depositada na pessoa certa. E essa pessoa certa, diz o autor aqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A fé, a minha fé, a sua fé, precisa estar depositada naquele pelo qual todas as coisas foram criadas no princípio. E aquele por meio do qual Deus decidiu nos regenerar, nos recriar, nos dar uma nova oportunidade, nos fazer de novo pela fé nele, que é o Salvador Jesus. A nossa fé precisa estar depositada, portanto, em Jesus. E esta fé não é algo que eu possa produzir, ou que você possa produzir em seu coração. Esta fé é um dom de Deus. Como diz o reformador Martim Lutero na explicação do 3º artigo do Credo Apostólico, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me santificou e me conservou na verdadeira fé. E assim chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. Então é obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não faz isso fora dos meios que foram estabelecidos. O batismo, a palavra e a Santa Ceia. É no contato desses meios, na utilização desses meios que a igreja consegue levar as pessoas a ter a fé, a perseverar na fé e pela fé então receber as mesmas bênçãos que as pessoas no passado receberam. Que é uma vida em abundância aqui neste mundo e uma vida plena e perfeita depois nos céus. Por isso, a admoestação no versículo 9 é: não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. Naquela época já existiam ensinamentos diferentes e estranhos que tiravam as pessoas do caminho certo. Ele diz, é bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio de obediência a regras sobre alimentos. Pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Veja, não é um exercício espiritual, pessoal, baseado em cumprimento de regras que vai fazer com que eu persevere na fé. Não é isso. É permanecendo naquele que ontem, hoje e sempre será o mesmo, que é Jesus. E então, por isso, lá no versículo 17, eu pulo agora alguns versículos, ele diz, obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles farão o trabalho com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Então veja aqui o autor bíblico dizendo assim, obedeça aquele, ouça aquele que ensina a palavra.
Não deixe se levar aí por vãs filosofias. Em algum outro texto bíblico diz, não se deixe levar por fábulas de velhas caducas. Não se deixe levar por vãs filosofias e uma série de coisas assim. Permaneça nesse ensinamento bíblico que aponta para Jesus. O ensinamento correto é aquele que aponta para Jesus. O ensinamento cristão correto é aquele que é cristocêntrico. Aquele que aponta para aquele que era, que é e que há de ser. Ou para aquele que ontem, hoje e sempre é o mesmo, que é Jesus Cristo. Por isso, querido irmão, nessa semana eu queria deixar para você essa reflexão. E talvez o desafio, assim, se você pudesse começar a ler toda a carta aos Hebreus, ou então, pelo menos do capítulo 11 em diante, que vai falar das pessoas que viveram na fé, e depois essa orientação que nós tenhamos essa seguinte posição, que a gente fique olhando para frente, para Jesus, aquele que era, que é e que há de ser, que ontem, hoje e sempre é o mesmo, mas que ao mesmo tempo a gente olhe no retrovisor para ver como no passado nossos líderes, nossos guias viveram a fé em Jesus. Então, seguindo assim a fé que eles tiveram, olhando para Jesus, nós possamos, como que numa estrada, dirigindo o nosso veículo, olhando para frente, para Jesus, para aquele que virá em glória para nos julgar, para julgar os vivos e os mortos, para levar para junto de si aqueles que creram e condenar aqueles que não creram. Mas, ao mesmo tempo, parece que somos convidados a dar uma olhada no retrovisor, olhando para trás, não para encontrar falhas, defeitos, críticas nas pessoas que viveram antes de nós, mas, como diz aqui, para imitar a fé que tiveram. Como eles trilharam o caminho até o fim na fé e receberam a coroa da vida eterna. Deus abençoe a sua caminhada, Deus abençoe a sua viagem, que ela seja assim, focando em Jesus. E ao mesmo tempo tendo como referência o exemplo dos antepassados, dos seus pais, dos seus avós, dos pastores que pastorearam você e a sua família, que talvez muitos não estão mais aqui, e que deixaram um exemplo de fé a ser imitado. Deus abençoe você e que assim você possa caminhar não sozinho, mas junto com todo o povo de Deus, nesse caminho seguro, que é o caminho da fé em Jesus, caminho difícil, caminho sob a cruz, mas que é o único que conduz para a vida eterna. Forte abraço, votos de bênçãos para você, para a sua família, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.